Nesta edição do Magazine da Pesca Desportiva, vamos fazer as contas à temporada de 2012 do Campeonato de Pesca Embarcada ao Axegã e lembrar alguns dos maiores feitos dos pescadores nacionais no ano passado. O Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Axegã viveu em 2012 um dos mais emotivos campeonatos dos últimos anos. As hostilidades iniciaram-se na barragem do Alqueva, palco privilegiado para a prática desta modalidade. 35 equipas marcaram presença neste campeonato. No arranque para mais uma temporada, Jaime Favarrica e Fernando Cruz tinham a missão de tentar revalidar o título conquistado em 2011. O primeiro dia de prova no Alqueva deixava antever boas pescas no final das 7 horas de competição, altura em que os barcos voltavam à zona de largada para a pesagem do peixe. A preocupação das equipas era capturar os 5 maiores axegãs, sendo que no viveiro dos barcos apenas podem ter o limite máximo de 5 capturas. Iniciada a prova, ficou a indicação que o dia estava para o pescador, com as equipas a capturarem desde cedo muito peixe. Aqui a formação Marco Almeida e Pedro Ruxa, numa altura em que conseguiam a terceira captura do dia. Com maior dificuldade em localizar o peixe de maior porte estava José Moreira e David Ala. Aqui registavam a captura do seu quarto axegã. Afasta-te, André. Com o tempo a passar, as equipas insistiam numa pesca com amostras rápidas, o que parecia resultar para a equipa algarvia composta por Mário Nelson e Eduardo Constantino, que apresentavam já 2 axegãs de bom porte. Ao longo de toda a prova, a presença da fiscalização foi uma constante. O juiz de prova deslocava-se ao interior de cada embarcação para se certificar que o peixe capturado está dentro do limite e se os viveiros dos barcos não têm mais que o limite de 5 axegãs. Com o fim das 7 horas de prova, iniciava-se a pesagem com enorme expectativa, já que as equipas haviam registado boas capturas ao longo da prova. João Pedro Queiroga e Paulo Gião acabavam por vencer esta primeira prova ao apresentarem à pesagem 5 axegãs que totalizaram 7,838 kg. Cada barragem é uma barragem, nós conhecemos esta muito bem. Quase não treinamos, eu treinei uma vez, ele treinou 2, mas como conhecemos os sítios e sabemos mais ou menos os iscos que devemos utilizar aqui, a coisa correu bem. Também em destaque nesta primeira prova do Campeonato Nacional esteve Jorge Lopes com uma captura que marca novo recorde nacional, este axegã com 3 kg 390 gramas. Foi um peixe como nunca tinha apanhado na minha vida e tive a sorte sendo uma prova. Né? Terminado o primeiro dia de prova, a altura para as equipas prepararem as embarcações para o dia seguinte. O segundo dia de prova no Alqueva amanheceu com muito nevoeiro, o que obrigou a organização a atrasar a partida das embarcações por uma questão de segurança. Cedo se percebeu que o tempo não iria ajudar a repetir o número de capturas registrado no primeiro dia de prova. Ainda assim, as equipas percorriam o Alqueva na busca dos melhores locais para capturarem o melhor peixe possível. A equipa Joaquim Moio e João Grosso, vencedores do campeonato em 3 anos consecutivos, tentavam nesta segunda prova recuperar do 6º lugar da prova da véspera. Conseguiram localizar rapidamente o peixe e registaram 2 boas capturas. Os campeões nacionais em título voltavam a não ter um dia feliz e a meio da prova apresentavam apenas um axegã capturado, o que diz bem das dificuldades sentidas pela equipa Jaime Favarrica e Fernando Cruz. Também os vice-campeões nacionais Jaime e João Sacadura não estiveram em bom plano neste arranque de campeonato. Ainda assim, nesta segunda prova, recuperaram algum do terreno perdido na prova da véspera. Aqui, Jaime Sacadura com um axegã de bom porte dos 5 que apresentou à pesagem nesta segunda prova. No final, a vitória nesta segunda prova voltou a sorrir à dupla João Pedro Queiroga e Paulo Gião. Capturaram 5 axegãs com um peso de 8 kg 240. Com estes resultados, João Pedro Queiroga e Paulo Gião lideram a classificação geral após 2 provas, com 2 pontos, enquanto que Eduardo Foto e Pedro Rodrigues ocupam a segunda posição com 9 pontos. Na terceira posição está Nuno Feijoca e Jorge Lopes, que somam 11 pontos.
Os barcos de pesca ao axegã são embarcações dotadas de muito material e tecnologia para facilitarem a vida aos pescadores na hora de localizar o peixe. Vamos então conhecer o interior de um barco desta modalidade. São barcos com características, são barcos de calato baixo para navegar em altas velocidades em águas calmas, água doce. Uma das características é que tem caneiros para a gente trazer as canas praticamente preparadas. Tem caixas com arrumos para caixas próprias que há, logo com as amostras todas definidas por caixas para ser fácil a gente ter acesso. E principalmente a característica mais importante é que são barcos que têm viveiros com bombas de alta capacidade, tudo automático, com oxigenadoras que nomeadamente podem trabalhar fora d'água a reciclarem a água para quando às vezes faz transportes dos peixes para fazerem as pesagens em locais fora do local onde termina a prova. Depois desta visita guiada por Joaquim Moio, tricampeão nacional, voltamos à competição. Depois do Alqueva, o Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Axegã viajou ainda mais para sul, para o concelho de Odmira. A barragem de Santa Clara foi o palco escolhido para a realização da terceira e quarta prova do Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Axegã. Situada no Rio Mira, a barragem de Santa Clara foi em tempos a maior barragem portuguesa, sendo por isso ainda hoje um palco privilegiado para a prática da modalidade. À partida para o primeiro dia de competição, a esperança num bom resultado era comum a todas as equipas, muitas das quais haviam obtido bons resultados nos treinos efetuados semanas antes nesta massa de água. A dupla João Pedro Queiroga e Paulo Geão chegavam a esta prova de Santa Clara na liderança do campeonato e, motivados pelos treinos, cedo conseguiram realizar a captura de axegãs que os deixava dentro do objetivo definido para esta prova, que era o de manter a liderança. Apesar do dia difícil, as equipas foram conseguindo localizar o peixe. Duarte Constantino e Júlio Teresa são uma das equipas que conhece bem Santa Clara e mostram um dos axegãs já capturados. Esta equipa acabaria por terminar esta terceira prova no 16º lugar, tendo apresentado à pesagem 5 axegãs que totalizaram 3,95 kg. Empenhados num bom resultado, a equipa Manuel Gonçalves e Leberto Martins, presentes pela primeira vez no Campeonato Nacional, estiveram em bom plano ao realizar a captura de um axegã de bom porte. A satisfação dos dois pescadores. Manuel Gonçalves e Leberto Martins acabaram por terminar esta terceira prova do Nacional com apenas 2 peixes capturados e um total de 2,105 kg. Na luta pelos lugares cimeiros da classificação, Joaquim Moio e João Grosso apostavam tudo para saírem de Santa Clara na liderança do Campeonato Nacional. A equipa Marietel TMN, que realizou uma prestação menos boa nas 2 primeiras provas do Nacional, tinha aqui em Santa Clara a oportunidade de recuperar pontos face aos primeiros. Joaquim Moio com mais uma das capturas que alcançou ao longo das 7 horas de pesca. Quem estava na luta pela vitória era a equipa Jaime e João Sacadura, uma das mais prestigiadas duplas desta modalidade. Tentava em Santa Clara recuperar a má prestação das 2 provas iniciais no Alqueva. Com as horas a passar, as equipas começaram a sentir maior dificuldade para conseguirem capturar axegãs. Melhor esteve mesmo Eduardo Foto e Pedro Rodrigues. Esta dupla tem vindo a realizar provas de bom nível na barragem de Santa Clara. Terminadas as 7 horas de prova, as equipas regressavam à zona de chegadas para se iniciar a pesagem do peixe capturado. Das 36 equipas presentes nesta terceira prova do Nacional de Axegã Embarcado, Joaquim Moio e João Grosso alcançavam a 4ª posição com a captura de 5 axegãs que totalizavam 4,840 kg. Conseguiu-se recuperar alguns lugares, mas uma prova muito difícil. Com um ano diferente de peixe, que acho que devido ao atraso da postura, pescas difíceis e muita luta dentro d'água. Foi muito difícil fazer um limite ou foi fácil obter os 5 peixes? A gente não se preocupou muito com o limite, preocupámos em estarmos a pescar concentrados nos sítios onde achávamos que o lote do peixe havia de ser diferente e os peixes foram saindo. Na terceira posição terminou a equipa Nuno Pinheiro e Luís Caeiro, que conseguiram um resultado de nível numa das massas de água que melhor conhecem. Nós tínhamos treinado bastante, tivemos a oportunidade de fazer uma pesca melhor, mas
não correu assim tão mal, ficámos em terceiro, mas como digo, nos treinos que fizemos estava dentro da nossa expectativa. Luís, o que é que foi determinante hoje, que não tem acontecido nas últimas provas para vocês andarem nestes lugares cimeiros? O que é que foi determinante? Acho que temos acreditado mais nas nossas potencialidades, não desistimos. Normalmente um dos erros que nós temos cometido nos últimos anos talvez seja não acreditarmos sempre até ao fim, e hoje acho que cumprimos o que tínhamos a fazer. A fazer jus aos bons resultados que têm vindo a alcançar em Santa Clara, Jaime e João Sacadura garantiram um segundo lugar nesta terceira prova com a captura de 5 axegãs. Aqui em Santa Clara é uma barragem que conhecemos muito bem. Quando é no início do ano, normalmente fazemos aqui boas pescas. Nesta altura, nem por isso. Desta vez conseguimos descobrir os peixes durante o treino e estavam lá durante a prova. João, o que é que foi fundamental? Que técnicas é que foram mais utilizadas para trazer à pesagem o segundo peso maior do dia? Essencialmente foi amostras de fundo, mas também pescámos com crankbait e spinner, mas os maiores saíram ao fundo. A vitória nesta terceira prova coube à dupla Eduardo Foto e Pedro Rodrigues, que apresentaram à pesagem 5 axegãs com um total de 5,660 kg. Como pesámos, não estava à espera, porque tínhamos feito uns treinos e não tinha corrido nada bem. Mas estávamos confiantes e fomos obtendo o resultado conforme o dia foi avançando. Pedro, como é que o peixe saiu? Tivemos peixe a crank, superfície e Texas. Fizemos peixe com várias técnicas. O segundo dia de competição em Santa Clara ficou marcado pelo intenso calor que se fez sentir ao longo das 7 horas desta quarta prova do Campeonato Nacional. Logo após a largada dos barcos, a equipa Nuno Mateus e Vítor Nunes mostrava grandes dificuldades em localizar o peixe e, ao contrário do bom desempenho que tinham registrado no Alqueva, estavam em Santa Clara a denotar grandes dificuldades. Esta equipa acabou por se apresentar à pesagem deste segundo dia sem qualquer peixe capturado. Já António Cardoso e Manuel Pascoal tentavam recuperar do mau resultado da véspera, onde apresentaram apenas 2 peixes à pesagem. No entanto, este segundo dia de prova acabou por ser mais complicado para esta equipa, que apenas conseguiu capturar um axegã de 445 gramas. Não dá. Pode chegar o barco para cá? Aqui a equipa composta por Paulo Moreira e Pedro Coelho, que tentavam localizar o peixe junto a uma zona de pedra submersa, ideal para a fixação dos axegãs. Objetivo que acabou por ser alcançado com esta equipa a levar à pesagem 3 axegãs que totalizaram 2,280 kg. Na luta pela vitória nesta prova de Santa Clara, apareceu a equipa André Ramos e Nuno Leal. Esta formação do Porto esteve em bom plano, beneficiando dos treinos realizados e conseguiu um surpreendente segundo lugar com um total de 4,665 kg, fruto da captura de 5 peixes de bom porte. A jogar em casa, a equipa da Sul Pesca, Pedro Félix e Paulo Ramos, tudo fizeram para se manter entre os primeiros. Neste segundo dia de competição, mostraram porque são uma das melhores duplas nacionais desta modalidade e alcançaram o primeiro lugar com 5 axegãs capturados que totalizaram uns impressionantes 5,815 kg, o maior peso do fim de semana. O que aconteceu hoje foi que hoje optamos por outra técnica de pesca nas primeiras 2 horas de manhã e fizemos logo 3 exemplares grandes que nos deu muita confiança. Concluída esta quarta prova do Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Axegã, a classificação geral estava ao rubro, com Joaquim Moio e João Grosso no primeiro lugar, com 19 pontos, menos 2 pontos que a equipa João Pedro Queiroga e Paulo Geão, enquanto Nuno Bizarro e Pedro Ascensio ocupavam agora o lugar mais baixo do pódio, com 25 pontos. Daqui a pouco não perca a emotiva ponta final do Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Axegã e conheça os novos campeões nacionais. Para já, olhamos para os resultados das provas internacionais realizadas em águas lusas. 2012 foi um ano em cheio para a pesca desportiva portuguesa. Portugal recebeu várias competições de nível e conquistou posições de relevo em vários campeonatos do mundo e da Europa. Em maio, os rios Mondego, Ceira e Alva receberam o Campeonato da Europa, competição que reuniu uma dezena de países que nas límpidas águas destes rios portugueses lutavam pela conquista do título europeu. No final, a Espanha logrou ser a campeã da Europa graças a uma excelente prestação competitiva. A República Checa acabou o campeonato em segundo lugar e a Itália na terceira posição.
Portugal terminou na 4ª posição numa competição onde estiveram os melhores pescadores de pluma do mundo. Em junho, a cidade de Mora, no Alentejo, recebeu o 32º Campeonato do Mundo de Pesca de Clubes. De todas as equipas presentes, a italiana e a inglesa eram aquelas que se perfilavam como as mais sérias candidatas ao título pela qualidade individual dos seus pescadores, pela sua experiência internacional e pela sua capacidade de adaptação a todos os tipos de pesca bem acima da média. Os italianos acabaram por vencer o Campeonato do Mundo numa prova em que Portugal, representado pela equipa Amorim Dias, terminou na 6ª posição. Em agosto, Portugal conquistou o Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva em água doce para pessoas portadoras de deficiência. O Mundial, que decorreu em Coimbra, na pista de pesca do Chopalinho, foi dominado pela formação portuguesa que esteve em grande plano ao longo dos dias de prova, onde a vontade de vencer se aliava à melhor técnica, o que permitiu aos pescadores portugueses aumentarem o número de capturas de dia para dia. Assim, nos 2 dias de prova, Portugal foi superior a toda a concorrência e alcançou uma vitória expressiva coletivamente. Para além da vitória coletiva de Portugal, individualmente, o tetracampeão nacional Jorge Marques sagrou-se campeão do mundo. Pela frente, Portugal contou com uma forte concorrência de países como a República Checa, que chegou a este Mundial de Coimbra com uma grande dominadora da modalidade depois de ter conquistado os últimos 3 campeonatos do mundo. Na 2ª posição terminou a Alemanha, enquanto a Itália fechou o pódio. Ainda em agosto, a pista de pesca de Penacova foi palco para a realização da 5ª edição do Campeonato do Mundo de Veteranos. Portugal, a jogar em casa, apresentava-se como uma das seleções favoritas à vitória, contudo pela frente teve de contar com uma seleção inglesa de grande nível que se impôs, vencendo brilhantemente este Mundial de Veteranos de Penacova, enquanto a formação italiana terminou na 2ª posição e a Bélgica no lugar mais baixo do pódio. A fechar o top 5 deste Mundial, a França, que alcançou a 4ª posição, e Portugal no 5º lugar. Individualmente, o inglês Joe Roberts saiu de Penacova com o título de campeão do mundo. Estamos de volta às contas da temporada de 2012 do Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Axegã. A barragem do Cabril, situada em Pedrógão Grande, foi o palco escolhido para a derradeira jornada desta temporada. 29 equipas marcaram presença nesta última etapa, onde a luta pelo pódio estava em aberto, com um bom naipe de equipas a poderem chegar às medalhas. Entre elas, destaque para a equipa Mariatel Competição, Joaquim Moio e João Grosso, que entravam para a 5ª prova na frente da classificação, com uma magra vantagem de 6 pontos sobre os segundos classificados. Esta equipa alentejana cedo percebeu que teria de fazer um bom peso em capturas para poder manter a liderança do Campeonato Nacional. Assim, ao longo das primeiras horas de prova, conseguiu capturar alguns exemplares de tamanho médio, o que lhes permitia acalentar a esperança de continuarem na frente da classificação. Pior estava a formação Silvestre Pinto e Sérgio Sequeira, que ao longo desta 5ª prova não conseguiram capturar axegãs com um tamanho mínimo de 27 cm. Esta dupla tentou várias técnicas, entre as quais a utilização de pequenos lagostinhos de vinil na tentativa de conseguir capturas dentro do tamanho legal, o que não conseguiu, afundando-se assim na classificação geral. Na luta pela vitória no campeonato, a equipa Nuno Bizarro e Pedro Senso chegavam a esta prova do Cabril na 2ª posição, apenas a 6 pontos da liderança, e acalentavam a esperança de realizarem uma prova que os permitisse trepar ao 1º lugar do campeonato. A captura de axegãs sem medida mínima foi uma constante por parte desta equipa, que realizou um bom trabalho na localização dos axegãs, o que lhes permitiu realizarem uma prova de grande nível. Ao final da manhã, Nuno Bizarro e Pedro Ascensio contavam já com um conjunto de boas capturas. Numa barragem onde a água é bastante transparente, nem todas as equipas conseguem a melhor adaptação às condições de pesca. Chegava a hora das decisões, a preocupação dos pescadores virava-se para as pesagens dos exemplares capturados. Destaque para o 3º lugar da equipa Ramon Menezes e André Fidalgo. A questão é que os peixes grandes não estão a comer. Fazer o limite era relativamente fácil, o problema estava em melhorar depois. E encontraram rapidamente um padrão ou foi necessário experimentar muita coisa até localizar estes peixes maiores? Não, o padrão estava definido desde o início, desde os treinos, o padrão era aquele e continua a ser. Tentámos ainda de outras maneiras localizar peixe grande, mas não conseguimos.
Uma das surpresas desta jornada do Cabril acabou por ser a equipa Bassan Beit Paço de Arcos, Sérgio Silvestre e Nuno Cabrita, que acabariam por se intrometer na luta pelo pódio. Sim, é um resultado que nós já estávamos a perseguir há algum tempo e apesar de ainda faltar-nos um bocadinho assim para chegarmos aos lugares lá de cima, é um incentivo também para o próximo ano que acreditarmos ainda mais nas nossas capacidades e de facto conseguirmos fazer uma prestação já a discutir os primeiros lugares. Não foi difícil localizar o peixe ou vocês encontraram aqui o peixe com as mesmas técnicas que utilizaram nos treinos? É assim, esta é uma barragem que nos é muito grata. Normalmente conseguimos, perante a dificuldade da mesma, conseguimos sempre resultados acima da média aqui. Fruto de uma pesca lenta, fundamentalmente, mas não houve um padrão totalmente esclarecido. A pesca é uma pesca lenta. As atenções de todos centravam-se, no entanto, na pesagem da equipa Mariatel. Joaquim Moio e João Grosso sabiam que poderiam ter em perigo a liderança no campeonato. Para mim, até ao último minuto da última prova, tenho sempre campeonato em aberto. Vamos ver como é que o dia corre amanhã. Hoje esperei fazer mais peso, os peixes não ajudaram. Hoje fiz 5 exemplares e espero que amanhã consiga trazer mais peso. O que é que foi difícil hoje? Localizar o peixe? Localizar o peixe, sobretudo isso. A barragem desceu um pouco e os sítios que a gente de início tinha localizado, pronto, não tinham peixe. Melhor esteve a equipa Bassan Beit Nuno Bizarro e Pedro Sêncio, que com a captura de 5 peixes totalizaram 3,823 kg e venciam assim esta quinta prova. Estávamos à espera de fazer este peso, este resultado, os treinos correram assim e as equipas que estavam atrás de nós correu menos bem e pronto, uma barragem difícil, os peixes muito complicados e conseguimos aquilo que queríamos. Pedro, esta barragem do Cabril é conhecida por nunca ter 2 dias de pesca muito idênticos ou muito semelhantes. Amanhã vai ser um dia decisivo para aguentar o primeiro lugar. De facto, sim. Esperemos que não haja grandes variações nas condições de pesca, porque hoje foi a confirmação daquilo que nós tínhamos no treino e acho que nos correu bastante bem. Amanhã é mais um dia. Nós hoje conseguimos recuperar a diferença que tínhamos para o primeiro classificado. Tínhamos que atacar porque nós estávamos atrás e amanhã não podemos ter outra opção, apesar de estarmos empatados, amanhã é negra. A classificação do campeonato após a quinta prova estava então ao rubro, com 2 equipas empatadas na liderança e outras 2 empatadas no segundo lugar, o que diz bem da emotividade deste Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Axegã. Com o topo da classificação geral empatado, o segundo e último dia de prova no Cabril assumia-se como determinante para conhecermos os novos campeões nacionais e sabermos quem iria representar Portugal no Campeonato do Mundo de 2013, que vai ter lugar já no próximo mês de novembro, em Espanha. O ambiente à partida para este derradeiro dia de competição era assim de grande tensão. Fora da luta pelos lugares da frente estava a equipa Paulo Lima e Miguel Baião, que apresentavam a meio da manhã deste último dia de prova 2 axegãs capturados. Melhor estava a equipa da Sul Pesca, Pedro Félix e Paulo Ramos, optaram por pescar num dos braços da barragem do Cabril, onde já não pescavam há vários anos e acabaram por realizar uma prova de grande nível com várias capturas realizadas no mesmo local. Pedro Félix com uma dessas capturas. E se eu lançar aí para o gás da boina? Peixe. É de sentar. Ao longo desta última jornada do campeonato, a fiscalização foi sempre muito presente junto dos pescadores, de forma a garantir o cumprimento das regras. Na luta pela conquista do campeonato, as atenções viravam-se para Joaquim Moio e João Grosso. Sabiam que neste último dia seria determinante e tudo fizeram para capturar axegãs de bom porte. Os vice-campeões nacionais de 2011, Jaime e João Sacadura, da equipa Team Vega Paço de Arcos, chegaram ao Cabril sem hipótese de lutar pelos lugares do pódio. Ontem tentámos realmente tentar decifrar como é que a pesca estava, porque o treino, só fizemos um dia de treino, não nos deu grandes pistas e conseguimos perceber que o peixe estava fundo e estava concentrado, mas só conseguimos encontrar concentrações de peixe pequeno. E hoje? Hoje conseguimos numa zona relativamente pequena fazer aqueles 3 peixes, portanto encontramos uma zona com peixe concentrado já com medida. Agora estamos aqui nesta zona, tem peixe, mas falta-lhe um bocadinho assim.
Jaime e João Sacadura acabariam por levar à pesagem nesta sexta prova e última do campeonato 3 peixes com um total de 1,508 kg. Voltamos a olhar os protagonistas da luta pelo título. Nuno Bizarro e Pedro Sêncio sabiam que só uma boa classificação os poderia levar ao título e a equipa Bassan Bait tudo fez para conseguir 5 capturas, o que tardou a conseguir, mas que acabou por alcançar. Aqui mais um achegan de tamanho médio, capturado por esta equipa, que nesta zona da barragem conseguiu realizar um bom conjunto de capturas. Terminadas as últimas 7 horas de pesca da temporada, altura de regressar à zona de pesagem, onde iriam ser desfeitas as dúvidas sobre os novos campeões nacionais de pesca embarcada ao achegan. Na pesagem, destaque para Sérgio Silvestre e Nuno Cabrita, que conseguiram pesar 5 achegans com um total de 3,882 kg. Eu penso que, sobretudo, foi acreditar naquilo que nós tínhamos identificado ontem. Portanto, apostámos nisso todo o dia e deu os seus frutos, apesar de, a meio da prova, ter havido uma altura em que parecia que já não havia mais peixe naquela zona que nós tínhamos identificado, mas acreditámos que estavam lá e conseguimos, de facto, fazer o limite e ainda trocar mais um peixe. Para a equipa da Maritel Competição, Joaquim Moio e João Grosso, os 4 peixes apresentados à pesagem valeram 2,22 kg e um 8º lugar na prova, o que lhes fazia perder a liderança do campeonato e cair para o 2º posto num campeonato muito emotivo. O campeonato não nos começou da melhor maneira, mas acho que viemos sempre a recuperar e acabar em 2º lugar, acho que foi muito bom. João, este foi um campeonato muito competitivo. Estavas à espera de chegar aqui ao Cabril para esta briga tão grande pelos primeiros lugares? Não, sinceramente não estava. Este campeonato foi mesmo muito difícil. As provas não deram muito peixe como normalmente dão e pronto. E acho que ganhou a melhor equipa deste ano. Aguardava-se assim pela pesagem da equipa Bassan Bait, que poderia chegar ao título. Na derradeira prova do campeonato, Bizarro e Pedro Sêncio conseguiram pesar 2,906 kg. Nós sabíamos que com os 6 pontos de diferença que tínhamos, a única forma garantida de ser campeões, ou nem isso não era garantido, mas a única forma que a gente se sentiria mesmo à vontade era ganhando os 2 dias. Conseguimos ontem primeiro, hoje segundo, acho que foi uma boa prestação. O que fez a diferença? Um bom treino, identificar zonas com peixe e com lote suficiente para conseguir uma boa pesagem. Num campeonato bastante emotivo, todas as equipas foram unânimes em reconhecer um bom trabalho de planificação do calendário por parte da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, que permitiu provas com um elevado número de capturas. A prova do Alqueva, sendo na pré-desova, dá sempre uma boa propaganda à modalidade, porque são pesagens normalmente elevadas e são, por norma, provas também equilibradas. Portanto, a partir daí, tendo-se definido o calendário dessa forma, eu penso que a modalidade em si saiu beneficiada porque as provas foram feitas nas alturas certas, nas barragens certas. Portanto, acho que sim, ao contrário de outros anos em que houve inclusivamente uma que começou aqui no Cabril, lembro-me há uns 4 ou 5 anos, em que 50% das equipas não capturam peixe e acho que isso não beneficia em nada a modalidade porque as pessoas gostam de apanhar peixe e acho que foi uma boa decisão. Concluída a época de 2012, olhamos agora para alguns dos melhores momentos da temporada.